aqui os meninos do áudio puxando os trecos para um lado, para o outro. O Rafinha agarrado ali. Rafinha tá em casa, tá, gente? Tá em casa, o homem tá vivendo. Tava ali comemorando. Léo Pereira já parou ali para falar com ele também. Olha aí que coisa maravilhosa. Pera aí, ó. Deixa eu vir, ó. Mandaram me posicionar. O Royal tá vindo aqui, acho que vai falar com o Rafinha também. Tá vindo aqui pertinho. Vamos lá, ó. O Royal tá lá, ó. O Rafinha falou, ó, dependendo aí, eu tô aquecendo, tô pronto pra jogar também. Os laterais direitos que se entendem bem, falam a mesma língua. O Royal vem aqui dar um abraço no Rafinha também. Vamos ouvir o Arrascaeta enquanto a gente arruma o Rafinha de novo, que tiramos todo o equipamento do Rafinha. Vamos lá. Como eu falei sábado, é difícil explicar os sentimentos desse momento. Não tem palavra para explicar nossa torcida. Esse grupo merecia muito, trabalhamos muito durante todo o ano. Estamos colhendo fruto de ter um elenco qualificado, um treinador que dá seu melhor a cada dia. Tenho que falar agora, comemorar com eles. Você no coração. Vai falar também um pouquinho sobre essa torcida, né? Que ele já vive aqui há alguns anos, mas que tem sido especial nessa semana. Viveu Libertadores, agora vivendo Campeonato Brasileiro também, 2 títulos em 4 dias. Esse ano, essa relação com a torcida se estreitou ainda mais? Olha, já é muito tempo que eu estou aqui no Flamengo. Como falei, eu já quase virei mais um torcedor. Eu sei o que o torcedor sente. Então eu tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Mais uma pessoa, sou um ser humano, tenho sentimento e essa aqui é minha casa e eu não tenho palavras para explicar o que é Flamengo para mim. 75 jogos hoje. Ainda tem esse de sábado agora, ou domingo, né? Ainda não está decidido, vocês podem deixar de lado porque vão para o Intercontinental, mas são mais 3 jogos lá para jogar contra o PSG. Estão prontos para isso, fisicamente? Como é que vai ser? Estamos na reta final do ano já. Obviamente que o desgaste começa a pesar um pouquinho mais, ainda mais com essas comemorações agora que a gente tem. Mas é isso. Agora temos que pensar em comemorar com a nossa torcida, a nossa família, que durante todo o ano estiveram junto com nós, confiaram no nosso trabalho. E depois voltaremos a pensar no próximo jogo. Obrigado. Obrigada, Arrasca. Luiz. Muito bem, Arrascaeta falando na saída do campo, festejando aí mais um título 17. Ele e o Bruno Henrique vão se isolando cada vez mais como os maiores vencedores de título com a camisa do Clube de Regatas do Flamengo. Impressionante, o Arrascaeta vive a sua temporada mais goleadora, supera 2019, é o líder em assistências também. E é aquilo, né, Formiga? Vamos ouvir o Lino primeiro, depois eu falo com o Formiga, porque os personagens, os campeões têm prioridade. Vamos lá. Não, esse gol aí foi gol do título, mas ali a comemoração foi uma pessoa especial pra minha. E, cara, é assim, né? Porque eu tava tentando, o time do Ceará fechado. E eu entendo a torcida, né? Mas eu tentei, busquei, logo depois de tanta tentativa ali, saiu o gol. Isso mostra o quanto eu sou resiliente, luto, tento, batalho, não só nesse jogo, mas também na minha carreira, no meu dia a dia, e fui presenteado ali com o gol do título, eu fico feliz. Para quem viveu a base do Flamengo, o sonho de ser profissional aqui, e teve que ir para Portugal, para o Gil Vicente, depois do Valência, depois do Atlético de Madrid, para voltar para cá e viver isso, o que passa na cabeça agora? Ah, cara, a gente nunca imaginava que o cenário ia voltar a acontecer. Eu fui campeão aqui com o Flamengo, no Maracanã, Campeonato Carioca Sub-20. E hoje eu volto para ser campeão profissional, campeão da Liberta, no mesmo Maracanã, cheio novamente, torcida, cara, sentimento de gratidão. Parabéns, Lino. Muito bem. Tava truncado, jogo fechado, o Ceará colocando muita gente na entrada da área, o espaço não estava havido, mas o bolão do Carrascal destravou tudo, né, Formiga? E o corta-luz do Jorginho, né? Porque o Jorginho, ele é o eixo de toda a jogada do gol do Flamengo, que termina nos pés do Lino, um cara que precisava muito desse gol, dessa reafirmação. Tudo foi muito 880 na passagem ainda curta dele, né? Chegou, fez 2, 3 jogos muito bons, pronto, já resolveu tudo, valeu o investimento. Depois entrou numa fase ruim, o gol demorava a sair, tomando decisões erradas, não presta mais. E agora ele faz um gol de título e entra para a história desse clube, assim como o Danilo, que tinha feito o gol na Libertadores. O Arrascaeta tem inacreditáveis
10 dos principais títulos do futebol brasileiro, o que clubes do futebol brasileiro disputam. São 4 Copas do Brasil, 3 Brasileirões e 3 Libertadores, contando que ele ganhou 2 Copas do Brasil pelo Flamengo, 2 Copas do Brasil pelo Cruzeiro. Ele é não só um dos maiores gringos da história do Flamengo, como é um dos maiores gringos da história do futebol brasileiro, ou um dos mais vencedores. E para passar a bola para a Lu, e as comparações em 2019 elas vão surgir, porque esse time repete os feitos de 19. A gente vai discutir que o de 19 fez primeiro e fazia talvez com um ataque mais agressivo, mas esse time é muito seguro. E olhando pro campeonato, olhando pro todo, eu acho que o campeonato de 25 era mais equilibrado que o de 19. E aí fica para quem quiser fazer as comparações. Acho que cada time ali fez a sua história. Não estou dizendo que esse é melhor do que aquele, mas eu acho que esse fez algo muito difícil, num Brasileirão muito difícil, com o Cruzeiro muito forte, com o Palmeiras muito forte, com o Bahia com investimento, com o Mirassol excepcional, com o Botafogo atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores, e vários, o São Paulo querendo voltar para a Libertadores, o Fluminense fazendo um ano, uma reta final muito forte. Então assim, é um campeonato muito difícil e o Felipe Luiz conseguiu. Estamos vendo aí o Pedro, jogadores do Flamengo vão recebendo as medalhas e daqui a pouco a comemoração vai seguir. E aí, Lu, tem Intercontinental semana que vem. O Arrascaeta até foi perguntado sobre isso, né? E falou do desgaste, né? Até o Marcelo Correge, repórter dos canais Globo, pergunta ali e cita, lembra o Arrascaeta do número de jogos do Flamengo, 75 jogos no ano. É assim, fisicamente, uma viagem para o Catar, dezembro, depois de ganhar esses 2 títulos, é muito pesado. Mas é um objetivo muito grande, né? É a hora que todo mundo vai tirar a força até de onde não tem, né, Lu? É sempre inevitável falar do desgaste, mas quando a gente pensa em como você constrói a mentalidade de um atleta e como o Flamengo vai ter essa capacidade de preparar esses jogadores que já são vencedores, é um grupo muito vencedor, com lideranças muito fortes, para chegar, para disputar esse campeonato no mais alto nível, eu não tenho nenhuma dúvida da força que o Flamengo chega e, sobretudo, porque fez a tarefa de casa hoje. A gente falava isso no pré-jogo, que era o Flamengo precisava vencer hoje, não só para ter esse título diante do seu povo, mas para conseguir descansar o time na última rodada contra o Mirassol e chegar mais inteiro para essa competição, diferentemente do que aconteceu com o Botafogo no ano passado. Então, tendo esse preparo, um pouco mais de descanso, talvez a gente consiga ver o Flamengo num primeiro jogo muito mais recuperado do que a gente viu o Botafogo em outra situação. Isso era fundamental também. Além de você evitar qualquer risco de perder o título na última rodada, era ganhar hoje para não precisar jogar com o time titular em Mirassol e antecipar essa viagem. Torcedor agora grita o nome do Bruno Henrique. Já gritaram agora há pouco o nome do Juninho, seguido do apelido, né? Agora vão gritando o nome do Bruno Henrique e de vários jogadores campeões. E aí está o troféu nas mãos do presidente da CBF, o Samir Chaud. É o primeiro brasileirão, né, na gestão Samir Chaud. E ele vai entregar a taça, o troféu de campeão brasileiro. Flamengo abre espaço aí na galeria, abre espaço aí na sala de troféu. Eu sei que tá difícil, eu sei que não tem tanto espaço assim, porque é troféu atrás de troféu. Acha mais um cantinho aí, porque tem taça de campeão brasileiro chegando nas mãos dos 2 maiores vencedores de título desse clube. Arrascaeta e Bruno Henrique vão levantar às 11h41 da noite do dia 3 de dezembro de 2025. O Flamengo levanta o troféu de campeão brasileiro de 2025. Depois da glória eterna, vem a conquista do Brasileirão, do 3º Brasileirão dos últimos 7 disputados, de um Flamengo que hoje é a força dominante do futebol brasileiro, com 73 mil pessoas que lotam o Maracanã. Esse Rio de Janeiro hoje, conhecemos bem o Rio de Janeiro, né, Bruno Formiga? Dormi cedo hoje,
não vai ser fácil. Dormir cedo não é uma opção. Porque, de fato, o torcedor do Flamengo vai varar a noite, vai comemorar uma comemoração que já está esticada desde Lima. É quase uma rave de comemoração de título, porque o Flamengo se preparou para isso. Se preparou se organizando desde 2013 para cá. Nesse mesmo Maracanã, em 2013, ganhou uma Copa do Brasil que não estava nos planos, mas aquilo serviu para dar uma arrefecida nos ânimos, entender que estava vivendo ali uma transformação profunda. Lembrando o Flamengo ali em 2013, quando chega o Eduardo Bandeira de Mello e a chapa, e muitos daqueles ainda estão aqui nesta atual diretoria, precisaram abrir mão de jogadores, precisaram mexer no clube social, fazer economias. O Flamengo escolheu não continuar com o Wagner Love, o torcedor recebeu aquilo muito mal, mas o Flamengo acabou ganhando uma Copa do Brasil aqui contra o Atlético Paranaense e aquilo deu uma acalmada nos ânimos, para nos anos seguintes começarem a vir alguns jogadores de maior renome. Aí veio o Guerreiro, veio o Diego Ribas, veio a pressão que foi aumentando para transformar a arrecadação e a organização e a diminuição de dívida em títulos. Isso demorou a acontecer, mas a chave virou em 2019. E aí o Flamengo saiu empilhando uma taça atrás da outra, fazendo um elenco muito forte e ganhando com um jeito ofensivo, gostoso de assistir, com um DNA que era ganhar, mas convencer. E aí vem o Felipe Luiz fazendo um time extremamente seguro, muito bom do ponto de vista defensivo e seguindo, mantendo a sua filosofia de posse de bola, de ataque, de construção. O Flamengo ganha na convicção do seu treinador, que já é um dos grandes ídolos da história desse clube, porque, de novo, ele fez algo que ninguém jamais fez. Felipe Luiz, ele ganhou como jogador Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, e ganhou as mesmas coisas como treinador. Ninguém jamais fez. E agora os familiares entraram aí, vai ser um festival de choro e sorriso para todo mundo. Um momento maravilhoso. No sábado teve lá um pequeno estresse em Lima, né? Porque não estavam deixando a família do Felipe Luiz entrar em campo. Ele foi lá na beira do campo, na grade, interceder, cobrar, e aí finalmente o pessoal entrou. Hoje, muito mais tranquilo aqui, super organizado também. Depois que as medalhas foram entregues, o troféu, tudo, abriram ali um portãozinho perto da bandeirinha de escanteio e vieram todos os familiares ali que vão comemorar juntos. E isso é muito legal de ver. São os filhos do Bruno Henrique, familiares do Bruno Henrique, de todos os jogadores, né? De vários dos jogadores, não sei se todos estão aqui, mas vários com certeza estão. Com a Arrascaeta ali, com a sua esposa posando para o troféu. Porque é como a gente falou no sábado, né? É essa galera, esse pessoal que sofre muito com a ausência desses jogadores. Nós estamos falando aqui, né? Semana que vem tem viagem para o Catar. É do outro lado do mundo, gente. Depois de 75 jogos no ano, os familiares ainda vão ficar mais uns dias sem ver os caras, né? Então, é uma rotina que é puxada para o jogador e para quem está em volta também, né? E quando a gente fala de campeonato brasileiro, para além das outras competições, a gente fala de viagens continentais, que os jogadores estão o tempo inteiro fora de casa, numa concentração absurda, num calendário super desgastante, em várias competições, como é o caso do Flamengo, que disputa muitas e sempre buscando ganhar. Então essas pessoas que aparecem no vídeo pra gente, elas são de fato quem dão suporte para esses atletas. Vamos ouvir o Bruno Henrique. Cara, vamos buscar. Sabemos que o Mundial é difícil, mas o Flamengo sonha com esse título e a gente vai em busca dele. Bruno, foi um ano particularmente difícil para você, que você teve que passar por muita contestação. Eu imagino, do ponto de vista de concentração para o dia a dia, para jogar, o quão difícil tenha sido. Como é que você conseguiu superar isso? Olha, meus companheiros foi muito importante para mim. Minha família, meus filhos. Então, cara, acho que o mais importante foi não perder o foco. Onde eu trabalhei por fora, onde as pessoas não vê, porque é um trabalho mentalmente, né, que a gente sempre fala. E eu fui muito forte nesse momento para poder ajudar o Flamengo. Eu acredito que ajudei da melhor maneira possível em alguns jogos. E hoje está sendo campeão mais uma vez. Isso mostra que nós estávamos no caminho certo. Graças a Deus conseguimos conquistar. Obrigado, Bruno. Fala aí. Como é que é seu nome primeiro, né? Lourenço. Ô, Lourenço, tudo bem? Não é tão fácil jogar contra o PSG. É um pouquinho fácil, né? Porque é um pouquinho, né?
mas o PSG também é um time que tem muitos títulos e vai ser difícil um pouco. Mas não é impossível. Não é impossível. A gente já ganhou esse jogo, aí é só ganhar os dois e que a gente vai ganhar contra o PSG. Lorenzo, o Flamengo, como seu pai costuma dizer, está em outro, você sabe como é que é? Outro? Patamar. Valeu, obrigado, Lorenzo. E você, quer falar não? Como é que você chama? Eita, Vou ter mais vergonha. Qual é o nome dele? Pietro. Pietro. Lorenzo e Pietro aqui com o Bruno Henrique. O Lorenzo gosta de falar de futebol, já analisou o PSG, já fez um panorama, já está prevendo esse confronto que pode acontecer. O Pietro mais tímido, não quis saber do microfone. Que momento fofura com os filhos do Bruno Henrique. Lorenzo, o PSG é o campeão da Champions League, né? Se o Flamengo passar, vai pegar o campeão da Champions, galera. Um pouquinho difícil, ele fez assim, um pouquinho difícil. Aí o corrige muito bem. Não é impossível, né? Ele concordou, realmente não é impossível. Vou voltar lá pro campo, Mari, Rafinha, e a festa continua aí embaixo, dupla. Cara, a torcida tá naquela loucura, né? E são vários nomes que os torcedores chamam aqui. O Rafinha aqui é recebido muito bem também pelos torcedores. Qual que é o sentimento? Acaba o jogo, você é campeão. A gente viu os familiares entrando aqui, muitos muito simpáticos. Eu nem sei, eu abracei a avó de alguém, não sei quem é a avó de quem. Vi um neném muito fofo, acho que era do Michael, enfim. Nesse momento que você vê a família entrando, o troféu, missão cumprida, 37, 38 rodadas do Campeonato Brasileiro entregues, campeão. O que o jogador sente? Mara, essa pergunta é maravilhosa. A gente acompanhou aqui de pertinho. O Jorge, Formiga e Luana, de verdade, a emoção dos familiares passando aqui, avós, pais. Desculpa te interromper. Começou Smooth Operator e a torcida canta Chupa Palmeiras. Palmeiras, faz tem parte. Tem o momento da zoeira aqui agora também no Maracanã. Eles entrando aqui no estádio, de verdade, é impressionante, porque assim, os jogadores estão felizes, conquistou mais um título, Maracanã lotado, mas eles conhecem esse ambiente. Os familiares não. Quando que essas pessoas vão entrar aqui no Maracanã de novo? Com 70 mil pessoas gritando, fazendo festa e todo mundo feliz. É um ambiente espetacular. Dá pra ver o sorriso de cada familiar. A minha família é grande, mas vou falar, viu? Tinha familiar, hein? Tinha família aqui, acho que dava pra encher o setor aqui do Maraca, viu? Mas foi espetacular. Abriu o portão aqui e foi passando. E mãe, e vó, e bisa, e trisavó, e todo Mari, mundo. agora sabe o que é mais legal de tudo isso? Porque na alegria é uma maravilha, todo mundo vem aqui, sorria, mas quando dá ruim, quem segura toda a bronca são eles que aguentam os lamentos, que aguentam os choros, as derrotas, as tristezas, né, as perdas que aparecem no caminho. Sim. Então, assim, a família, com todo respeito, é a chave, é a base. Eles merecem aproveitar esse momento junto com os jogadores. As mensagens mal criadas no direct, às vezes. Exatamente, Jorge. Mal criadas foi simpático. Aquelas mensaginhas legais. Ei, vai plantar chuchu, filho da Xuxa. Sabe como é que é, né, Jorge? Então, assim, nesse momento, pra onde corre? É pra esposa, é pra mãe, é pro pai, é pro irmão, pros amigos. Então, esse momento eles merecem também fazer parte, porque eles são os mais importantes, na minha opinião, Jorge. Com certeza, Rafinha. E aquilo que a gente estava abordando aqui também, né? Eles também sofrem muito com a ausência. Você pode falar isso dos teus tempos de jogador, que em vários momentos do ano você via mais o teu companheiro de time do que teu filho, tua esposa. Então, essa ausência é um negócio muito pesado, né? Estamos vendo aí o Lino posando com o seu troféu, com a família do lado. Momento realmente maravilhoso. Mas, Rafinha, é isso, né? Além da família muitas vezes levar as pedradas junto, a família também fica, às vezes, semanas, né? Vendo muito pouco os seus familiares. Você jogou durante tantos anos, passou por isso, pode falar também. Ô Jorge, a gente acabou de conversar aqui, passou a mãe do Felipe Luiz aqui atrás. Passou aqui, veio aqui, me deu um abraço, um beijo. Ele falou, que bom, né, Rafinha? Que gostoso esse momento agora. Que legal, né? Graças a Deus, olha só, a mãe do Felipe, imagina o que passa na cabeça de uma mulher dessa. E o que essa mãe... Não, porque não é só o recorte do Felipe treinador, é o Felipe jogador que segurou a bronca e que vira jogador e que agora vive esse momento como técnico. Imagina a quantidade de angústia que fica no coração de uma mãe e agora de ser campeão. Outro dia a esposa do Felipe Luiz comentou, né, com alguns amigos em comuns que a gente tem falando, né, sobre o que vive. Isso é impressionante. Então, assim, essas pessoas, mãe, esposa, filhos, pais, irmãos, irmãs, eles são os mais importantes porque eles seguram a bronca. Cara, eu vi o André e a Sofia no meio do campo. Então, dupla, onde vocês estão? Com quem vocês estão? Pelo amor de Deus.